Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, apenas o verso 15. Gênesis, capítulo 2, verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Até aqui. Quero convidar as nossas crianças à frente. Nós vamos orar junto com elas. Eu não sei quantos dos pequenos ou dos grandinhos aqui sentados conhecem a história, traduzida como a história da cigarra e da formiga. Está contada como fábulas atribuídas a Esopo, mas que nós conhecemos a partir de uma tradução de Jean de La Fontaine. Me perdoem o domínio do francês, que não é nenhum no meu caso. Mas a história conta que uma cigarra cantarolava ao longo de todo o verão, enquanto as formigas trabalhavam juntando mantimento para o inverno. E o inverno vem, e então a cigarra, sem ter conseguido juntar mantimentos, eu acredito que algumas das crianças conheçam, sei que Lucas gosta bastante dessa história, está em casa hoje, Samuel está adoentado, Dezinha não pôde vir com eles, Lucas, Benjamin e Samuel estão acompanhando certamente. Conta a história que a cigarra não conseguiu juntar mantimentos, as formigas sim, e então veio o inverno. E a cigarra foi então procurar as formigas para dizer, olha, eu não consegui juntar mantimentos. E as formigas então disseram, por que você não conseguiu juntar mantimentos? Eu estou resumindo a história, tá, gente? Então a cigarra diz, eu estava cantando durante todo o verão. Aí a formiga olha para a cigarra e faz, então se você cantou durante o verão, descanse no inverno. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Louvado seja porque o Senhor nos tem dado discernimento na Tua Palavra e tem feito a Tua Palavra desabrochar em nossos corações, de modo a iluminar o nosso entendimento. Senhor, isso é graça. Que então, Senhor, as Escrituras possam moldar o nosso modo de pensar acerca de tudo à nossa volta, possa moldar a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta, pelo poder do Teu nome. Também esses pequenos, Deus, que possam crescer no conhecimento do Senhor, nos caminhos do Senhor, para que assim como nós, Senhor, que dependemos totalmente da Tua glória, da Tua graça, possamos também crescer progressivamente em santidade, refletindo aquilo que somos em Cristo Jesus, por causa da obra que começasse em nossas vidas. E então, Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, aqui o meditar da Tua igreja, a iluminação do Espírito no coração da Tua igreja, torne a Tua palavra prática em nossas vidas, para a glória tão somente do Teu nome, Pai. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que a glória do Senhor possa então ser o objetivo de tudo que realizamos nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Há um provérbio que nos convida a ir termos com a formiga. Ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. As responsabilidades e valores tão comumente empregadas no modelo bíblico de viver estão cada vez mais sendo bombardeadas pelo pensamento secular e como isso vem desconstruindo valores importantes em nossas vidas. Virtudes importantes que aprendemos com livros clássicos ao longo de nossa infância, vêm sendo desconstruídas. E então as responsabilidades como trabalho e família, tão importantes para a tradição cristã, muito ao contrário ao pensamento progressista, são fundamentos e valores importantes de voltar, de afirmar, como a Bíblia então nos ensina, o trabalho como algo fundamental, como algo essencial na vida do homem, como o papel de complementariedade na relação homem e mulher,
como a liderança masculina no seio familiar e também na sociedade vem andando na contramão do pensamento mais pós-moderno, que tenta desconstruir a impressão dos valores bíblicos em nossos corações, em nossas vidas, como fundamento das nossas tarefas, das nossas responsabilidades. A contradição moderna, a modernidade criou, segundo escreveu Timothy Keller, mulheres com medo de serem mães e homens com medo de serem homens. Estas transformações sociais vêm, então, desvalorizando o papel de complementariedade do sexo, vêm tornando, inclusive, os homens menos inclinados a assumir suas responsabilidades familiares e sociais. O secularismo impacta também a nossa juventude, tem afetado o compromisso dos nossos jovens com a fé, com a igreja, com o trabalho do reino, as influências através das mais variadas formas e meios de interação social. Tem produzido jovens competentes e individualistas, sem responsabilidade um com o outro, sem responsabilidade com o reino, sem compromisso com o crescimento e proclamação do Evangelho. Nós, como pais, inclusive, muitas vezes alimentamos essas coisas. Teremos filhos bem-sucedidos aos olhos dos valores deste século. Temos medo quando nosso filho fala sobre missões, sobre ministério pastoral. Como assim vai depender de igreja? Como assim vai depender de oferta? Nós teremos nossos filhos seguros financeiramente, então é muito melhor fazer um concurso do que fazer seminário. Porque estamos deixando o nosso coração se entranhar com os valores desse século. E a ausência de um compromisso enraizado, fundamentado no fortalecimento de uma educação religiosa consistente e a transmissão de valores pelas famílias tem agravado ainda mais essa realidade no meio de nossa igreja, entre nossos amigos, entre as pessoas que nós conhecemos. Segundo um portal de notícias famoso, uma matéria publicada no último dia 7 de junho, mês passado, dizia que a cada 5 jovens, hoje em dia, nem estuda, nem trabalha. Os dados foram divulgados pelo IBGE. E essa é a chamada geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Muitos, por causa de questões econômicas, estão procurando emprego e essa procura de emprego não conseguem, não têm condições e oportunidade de se estender o seu compromisso, né, educacional, de escolaridade, mas muitos estimulados pelos próprios pais, muitos abrigados por uma super protetora asa que tem conduzido os nossos filhos para parecerem muito mais dependentes do que deveriam ser. Nós não temos preparado, como deveríamos, as pessoas à virtude do trabalho, do compromisso, da responsabilidade. Quantos jovens ou adolescentes ainda querem estreitar um relacionamento com uma moça sem qualquer plano que possa sustentá-la num casamento? Então arrastam namoros por 10, 11, 12 anos, tendenciando o seu coração para o pecado, para um relacionamento cada vez mais nocivo à palavra do Senhor, sem nenhuma perspectiva de tornar aquilo concreto diante de Deus e da sociedade. Além dos fatores econômicos e sociais, algumas estruturas familiares têm alimentado essa cultura de falta de responsabilidade, de falta de compromisso com o trabalho, de falta de interação e senso de pertencimento com o corpo. A verdade é que o trabalho existia muito antes da queda. A verdade é que o trabalho era parte do mandato cultural dado por Deus. O homem tinha a responsabilidade de cultivar, de cuidar. A mulher tinha a responsabilidade de auxiliá-lo nesse compromisso. Desde o jardim, antes da queda, antes de Gênesis 3, havia trabalho para a glória de Deus, e glória a Deus por isso. O que a queda produz, na verdade, é uma alteração da relação do homem com o trabalho, e isso não é um reflexo que nós vemos apenas na sociedade fora da igreja, mas nós vemos também dentro da igreja. Jovens preguiçosos, homens preguiçosos, com pouco compromisso, com pouca responsabilidade adquirida. O que a queda produz, então, altera a relação do homem com o trabalho. Se antes era parte integrante de sua natureza, agora torna-se algo penoso, exaustivo. E nós temos fugido disso. Não só homens, mulheres, jovens.
como temos fugido de nossas responsabilidades, de nossos compromissos, como temos absorvido a ideia de viver de renda, como temos absorvido a ideia de aposentar quando mal começamos a trabalhar, como temos absorvido a ideia de que paraíso é deitar numa rede sendo abanado, quando no paraíso do Senhor o homem tinha responsabilidade, compromisso e trabalho. Gênesis capítulo 2, verso 15 diz, e o Senhor Deus, estou lendo na tradução NVI, o Senhor Deus colocou o homem no jardim, Ele coloca o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Essa geração, então, ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina, colocou os cristãos no estado de isolamento cultural. E por esta causa o cristianismo ele foi sendo excluído, a verdade bíblica, o fundamento bíblico acerca de todas as coisas, de nossa responsabilidade e visão sobre todas as coisas, vem sendo então isolado da esfera pública, isolado da academia, isolado do trabalho, e nós temos chamado então essas coisas seculares, criado uma dicotomia entre meu compromisso com Deus e meus compromissos seculares ou profissionais, quando na verdade o Senhor continua a governar sobre tudo como uma coisa só. E nós não somos um aqui na igreja e outro lá fora, um quando estudamos, outro quando trabalhamos, um quando nos comprometemos com o ministério, outro quando nos comprometemos com nossa esposa, nossos maridos, nossa família. Os gregos e os pensadores da Idade Média tinham uma visão muito distorcida do trabalho. E isso afeta o pensamento moderno, isso afeta a cabeça de muitas pessoas nos dias de hoje. Apenas com o Renascimento e a Reforma Protestante, essa ligação do trabalho como vocação, como responsabilidade, como parte inerente da responsabilidade do homem, ele então foi sendo revista e adequada àquilo que ensina as Escrituras. Nós temos claramente a necessidade de observarmos essas coisas. E não só observarmos essas coisas, mas seguirmos por ela. A influência grega, então, trouxe um modo de pensar que enxergava a vida sobre a influência, então, do trabalho como algo ruim, como um mal irremediável, que deveria ser evitado a todo custo. Trabalho era coisa de escravo, trabalho era coisa de pessoas menos evoluídas. Os mais evoluídos eram filósofos, eram pensadores. E então a visão medieval, ainda assim, começou a olhar o trabalho como algo proveitoso a partir de seus resultados, mas não tinham a conexão desses feitos, então, com a prática, com a vocação, com aquilo que Deus nos chamou para ser. E então os renascentistas trazem uma visão mais clara de Deus, produzindo, então, também uma visão mais clara sobre trabalho. Ele vai, então, defender que Deus demonstrou o seu poder e sua sabedoria ao criar o universo, então os cristãos deveriam dedicar-se e fazer aquilo que precisam fazer com todo empenho. A visão reformada, então, a partir do pensamento renascentista, afirma que o trabalho então, algo que tem uma relação direta com aquilo para o qual Deus nos chamou como vocação. Martinho Lutero, então, vai declarar, naquele contexto de reforma, ele vai declarar que o fazendeiro, removendo o esterco, ou mesmo a criada, tirando o leite de vaca, agradam a Deus na mesma intensidade que o pastor quando prega, quando fazem isso com fidelidade, quando fazem isso como ao Senhor. O que tem acontecido lá sob a perspectiva de trabalho e responsabilidade nos dias de hoje? Como a sociedade contemporânea tem assimilado esses valores, como trabalho, ministério e reino, como essas coisas têm sido pregadas ou assimiladas, absorvidas pela igreja, como sendo coisas diferentes, que não se conversam, que não convergem para o mesmo fim. A ideia de trabalho, alinhada com a cosmovisão bíblica, ela é fundamental em princípios não só teológicos, mas também éticos. O que nós somos em Cristo Jesus molda a maneira como eu me relaciono no meu trabalho. O que eu sou em Cristo Jesus molda a maneira como eu absorvo as minhas responsabilidades, como eu entendo a minha responsabilidade, como homem, como pai, como filho, como irmão, como profissional, como ativo na igreja, participando de algum ministério da igreja. É Deus quem nos chama e nos capacita para exercermos toda e qualquer atividade em nossas vidas, inclusive a nossa atividade profissional.
Ao cumprirmos, então, esse chamado, nós nos tornamos agentes do cuidado amoroso e providencial de Deus. Deus movendo a história, Ele move a nossa vida para que, então, sejamos aquilo que Ele escreveu que deveríamos ser, para fazer com que tudo isso coopere, para que a igreja seja levantada no tempo e na história, através do trabalho de cada um. Deus nos insere em lugares que outras pessoas talvez não chegassem. Mas Ele move o meu contexto para que, através de mim, a palavra chegue em pessoas que não chegariam por outros meios, através do meu trabalho, através do meu papel como pai, através do meu papel como filho, e mesmo através da igreja, do meu compromisso com a igreja. Deus move a minha vida em todos os seus aspectos. E então o trabalho precisa ser visto, e eu queria destacar este como um primeiro ponto dessa visão trazida por Deus aqui no texto que nós lemos em Gênesis, capítulo 2, verso 15, falando sobre a responsabilidade do homem de cultivar e guardar. Eu queria trazer então a reflexão da gente, a pensar o trabalho como uma vocação divina. Deus nos chamou para fazer aquilo que fazemos. Deus nos designou para realizar aquilo que temos realizado. Um dos princípios centrais da tradição bíblica reformada é a vocação. A vocação, ela enfatiza que o trabalho é uma maneira de servir a Deus, servindo ao próximo, servindo a outros. De acordo com essa visão, o trabalho ele não é apenas uma necessidade econômica. Eu não trabalho simplesmente como um meio para alcançar um resultado salarial, financeiro, monetizável. Mas eu trabalho por uma vocação divina, por uma oportunidade de glorificar a Deus e contribuir para o bem-estar da sociedade. O meu compromisso vai muito além do salário propriamente dito. É claro que todo trabalhador é digno do seu salário, e nós trabalhamos com o propósito de sustentarmos o nosso ministério, seja ele qual for. Mas Deus tem nos chamado para pensar além disso. Como o meu trabalho contribui para a minha vocação? Como o meu trabalho contribui para o bem-estar da sociedade, para redimir o mundo à minha volta? Esse é um compromisso do crente, onde quer que ele esteja, onde quer que ele seja inserido, de ser sal e luz, de ser transformador, de ser um agente da mudança. Claro que isso, em muitos contextos, vai criar hostilidades, vai criar aversão do mundo. Mas ainda assim o Senhor nos tem usado e tem usado a igreja de maneira poderosa, em lugares que nós não pensaríamos como igreja, mas que somos lançados como profissionais. O Salmo 128, verso 1 e 2 vai dizer: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O resultado do trabalho, a felicidade, o contentamento, o ir bem, tem a ver com uma bem-aventurança profunda. O temor do Senhor. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, o nosso trabalho está sob o arcabouço do quanto que nós reconhecemos que tememos ao Senhor. Quanto que nós temos de zelo. O quanto que nós temos de compromisso com Deus, o quanto que nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. É Ele que provê o pão de cada dia. O mundo se angustia, se preocupa com o dia de amanhã. Cristo disse: isso é coisa do mundo. A igreja confia no Senhor, para a sua subsistência, para o seu enviar, para o seu receber. Deus tem conduzido assim, então. Então, diferente do que pensavam muitos acerca do trabalho, e pensam ainda hoje, a sociedade como um todo, e não só a nossa teologia, a nossa doutrina, precisa ser reformada. E ela é reformada com homens de Deus colocados em lugares que Deus então designou para que fosse exercido ali a sua vocação. Os crentes possuem a responsabilidade de reformar as estruturas sociais nas quais está inserido. E isso envolve promover justiça para uma sociedade caída. Isso envolve dar ou ter acesso à educação, à geração de emprego, de renda,
a formação de princípios, de valores. Como profissionais nós podemos fazer isso. Como ativos na igreja, nós podemos aprender sobre isso. Deus tem chamado profissionais a entender o trabalho. Deus tem chamado homens e mulheres a entender o trabalho. Não estou falando apenas do trabalho no sentido profissional, mas qualquer atividade que nós realizamos como uma vocação divina, para aquilo que Deus, então, nos tem preparado para ser e fazer na sociedade. Então, cristãos devem lutar. E é luta mesmo, porque a nossa carne, o nosso desejo, a nossa motivação é contrária a isso. Os cristãos devem lutar para desempenhar muito bem o seu trabalho, em seus empregos, em seus lares, na igreja. A ociosidade é a milha do pecado. É um passo para alimentarmos no nosso coração desejos pecaminosos. Não há muita criatividade útil na ociosidade, há muito pecado na sociedade. John Owen, ele vai advertir os cristãos, falando sobre trabalhos, falando sobre a importância do trabalho, a preservar a espiritualidade enquanto vivemos ocupados com essas questões. A separarmos tempo para oração e leitura da Bíblia, para estarmos mais fortalecidos no exercício profissional ou na atividade que nós temos que desempenhar. Porque isso, então, vai fazer ou vai evitar que essas atividades, que o envolver-se com isso de uma maneira tão aguda, possa tirar de nós nossa relação com Deus. Há um cuidado em não idolatrarmos o trabalho, não idolatrarmos o resultado do trabalho, e não idolatrarmos o status que muitas vezes esse trabalho nos dá, o conhecimento nos dá, essa tarefa nos dá. E somente essa relação contínua com o Senhor, alimentando o nosso coração diante dessas coisas, vai nos conduzir bem a sermos agentes transformadores, onde quer que nós estejamos inseridos. O relato de Gênesis 2:15 que nós lemos, ele mostra que Deus colocou o trabalho nos seus planos para o homem. Antes que houvesse pecado, já havia trabalho. E então isso aponta para o segundo ponto que eu gostaria que nós tivéssemos propriedade, para a nossa reflexão. Se o trabalho é para o crente algo que tem relação com a sua vocação, então eu preciso entender que essa vocação é para a glória de Deus. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Onde quer que eu esteja inserido, eu devo exercer o meu trabalho para a glória de Deus. O mesmo termo usado aqui para trabalho e cultivo, que Moisés vai então trazer do hebraico aqui no texto de Gênesis, ele é usado em outros textos ligado à atividade sacerdotal, ligado ao cuidado do tabernáculo, ligado à responsabilidade dos levitas com o tabernáculo. Esse detalhe linguístico, ele vai reforçar o trabalho não apenas como uma atividade cultural, mas também como uma atividade cultual. Nós adoramos a Deus por meio do nosso trabalho, nós adoramos a Deus por meio daquilo que nós realizamos. As mães adoram a Deus sendo mães, pais adoram a Deus sendo pais. Pais adoram a Deus sendo responsáveis por suas profissões, mães sendo responsáveis por suas profissões. E assim nós, em tudo que nós fazemos, nós dependemos totalmente da obra do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo em nós, para tornarmos aquilo como algo a ser oferecido para o Senhor, algo a ser feito na direção do Senhor. O trabalho é uma liturgia, um serviço religioso que, se não for para a glória de Deus, certamente será para louvor de um ídolo, ou para apenas um alimentar egoísta, fazendo de mim mesmo o ídolo no meu coração. Ou eu uso o meu trabalho, ou eu uso aquilo que eu faço, ou eu utilizo, eu reconheço a minha profissão como algo que é feito para a glória de Deus, ou é para a minha própria glória, ou para a glória de alguém. Escolhei, então, pois, a quem sirvais, se aos deuses deste século, ou ao Senhor verdadeiro, parafraseando o texto de Josué. Que nós escolhamos sempre servir ao Senhor e adorar ao Senhor através de todas as nossas atividades. A Bíblia ela vai tratar o trabalho como uma exaltação ou expressão de vocação e ministério. Eu queria trazer alguns textos para vocês. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Paulo vai escrever: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Ele fala tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, servir a Cristo, o Senhor.
Quando Paulo fala que tudo que nós fizermos, devemos fazer todo o coração, não a homens. Ele está abrangendo aqui, e ele vai fazer isso em outros textos, mas ele está abrangendo aqui um conceito muito mais amplo do que o serviço eclesiástico, o serviço litúrgico na igreja. Ele vai dizer que, olha, o servo, o escravo, sirva ao seu senhor como ao Senhor. Olha que coisa dura. E muitos dizem que Paulo, então, era a favor da escravidão por causa disso. Paulo está imprimindo o caráter e a compreensão de qualquer atividade de nossas vidas deve ser feita para a glória de Deus, independente da hostilidade, da dureza, do quão árduo ela seja, nós devemos ter o coração fito no Senhor. Provérbios, capítulo 16, verso 3, vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão estabelecidos. Ele está falando de entregar ao Senhor, de oferecer ao Senhor, de colocar diante do Senhor a obra dos nossos braços. Esse verso vai nos lembrar que nós podemos sim entregar todas as nossas atividades, todas as nossas responsabilidades diante do Senhor, confiando que Ele nos guiará, que Ele abençoará o trabalho, a obra das nossas mãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Parece repetir o que ele falou aos Colossenses: fazei tudo para a glória de Deus, todas as coisas, inclusive o trabalho, inclusive minhas responsabilidades diárias, a minha rotina, o meu compromisso, as minhas dificuldades, tudo isso eu devo fazer com o coração apertado, mas dirigido ao Senhor. Tudo para a glória de Deus. Os cristãos devem então considerar, portanto, o trabalho como um meio de glorificação a Deus. Nós vamos lembrar disso quando encerrarmos aqui a exposição, quando estivermos nos nossos lares, dormindo, pensando no dia de amanhã, segunda-feira, para a glória de Deus. Terça-feira, para a glória de Deus. Quarta, para a glória de Deus. Todos os dias de nossas vidas. Moldada e dirigida para a glória daquele que nos tem estabelecido em nossa vocação. A diligência, o zelo, a ética, a criatividade são virtudes que explicitam, que trazem o destaque para tudo aquilo que glorifica e aponta para um Deus maravilhoso, que criou seres humanos completos, capazes de maravilhas. Os fiéis, desde o tempo de um escritor, economista chamado Max Weber, os fiéis que viviam naquele tempo sob o princípio de toda a ação divina, do pensamento sobre a ética protestante, ele vai dizer que eles tinham as suas atividades, a sua obra criativa, o seu trabalho como corandeu, ou seja, perante Deus, tudo era feito perante Deus, tudo era feito diante do Senhor, tudo era feito para o Senhor. E no sentido de que Deus é o supremo pastor e a suprema testemunha de todos os feitos do homem, de toda a obra realizada por nossas mãos, inclusive aquelas que fazemos fora da igreja, inclusive o modo como pensamos fora da igreja, inclusive como nos relacionamos com os nossos chefes, nossos subordinados, os nossos pares fora da igreja, como nos tratamos enquanto família, como nos tratamos como pais, filhos, maridos, tudo para a glória do Senhor. Então Paulo vai ensinar lá em Efésios 6, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, verso 5 a 8, diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como os servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor,
quer seja servo, quer livre. Ele não está fazendo distinção alguma aqui. Paulo vai dizer, olha, não faz só a vista não, como quem faz a homem. Né? O chefe está chegando, vamos trabalhar. Abre aí, abre aquela planilha. Aí o chefe saiu, pum, tira a tela. Vamos começar. Não é assim que a gente faz. A gente reconhece que tudo que a gente faz está perante Deus, diante do Senhor. Por isso a gente faz de bom grado. Por isso a gente faz com zelo. A história, a fábula da formiga e a cigarra, ela converge muito com o texto de Paulo, o ensinamento profundo de Paulo vai dar lá aos Tessalonicenses. Assim como a cigarra, que não trabalhou nada o verão inteiro, mas queria usufruir daquilo que a formiga, então, juntou em seus formigueiros para passar o inverno, e então recebem da formiga a dura frase, se cantou o verão todo, vai descansar no inverno. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que não coma. Porque naquele contexto, muitos, sob a desculpa da volta de Cristo, estavam abandonando seus ofícios, abandonando as suas responsabilidades, querendo viver como um peso para a igreja. Não por necessidade, mas por irresponsabilidade, por preguiça, por falta de uma visão clara acerca do que é ser cristão e como lidamos com as coisas e as responsabilidades em nossas vidas. Obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor. O nosso trabalho é um dos principais meios pelos quais Deus, então, pretende nos tornar mais semelhantes a Jesus. Já pensaram sobre isso? Deus tem nos tornado mais semelhantes a Jesus através de nossas atividades. Ele vai usar o nosso trabalho para nos santificar, Ele vai usar o nosso trabalho para desenvolver nosso caráter cristão, Ele vai usar nosso trabalho para nos ensinar a amá-lo mais, a servi-lo mais, a servi-lo melhor, até que nós nos unamos a Ele no final, no descanso dos nossos trabalhos. Já orou pelo seu chefe chato? Terceiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos sobre as verdades trazidas a partir desse texto tão curto, mas tão profundo. Diz respeito ao descanso dos nossos trabalhos. Se nós voltarmos os versos de Gênesis, para os versos 1 a 3, desse mesmo texto, do capítulo 2, eu convido você a abrir sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Diz assim. Gênesis capítulo 2, capítulo 2, versos 1 ao 3. Diz assim o texto. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, a obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse texto não está, por sorte, no mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto do texto que nós lemos. O descanso tem uma relação segura e íntima com o trabalho. Quando o Criador anunciou a sua aprovação diante de toda a obra que havia realizado, ele declara a conclusão com uma cessação, um descanso. Ele santifica, então, um dia, e a palavra hebraica aqui trazida, ela pode ser traduzida como cessou, ele interrompeu, ele descansou. Durante esse período, Deus descansaria das suas atividades criadoras. No dia sétimo, separando esse dia, então, para ser um dia santificado, como um lembrete de que Deus designou uma estação de descanso, um refrigério, uma completa cessação de nossos trabalhos ordinários e lutas diárias. Isso tem um reflexo direto com aquilo que nós fazemos e com aquilo que estamos fazendo hoje, no domingo, no dia do Senhor.
tudo na criação deveria orientar o homem, então, no pleno desenvolvimento moral e espiritual. Foi assim, foi para isso que nós fomos criados. Deus lhe deu ordens específicas e uma proibição muito específica e uma responsabilidade de governar o seu comportamento, mas também lhe deu o poder de escolher. E apresentou-lhe, então, o privilégio de crescer no favor divino. Olha, se você pode usufruir das árvores do jardim, vocês podem comer à vontade, só menos aquela, não desobedeça ou morrerão. Mas ao mesmo tempo que vocês podem usufruir do jardim, não é só usufruir, vocês também vão ter que trabalhar, também vão ter que protegê-lo, também vão ter que cuidar dele. Esse é o lugar do relacionamento do homem com Deus. Esse é o templo, é o lugar onde Deus manifesta-se perante o homem. E então, quando tudo na criação deveria orientar o homem nesse plano de desenvolvimento moral, ético e espiritual, a queda não só separa o homem do jardim, mas ela também separa o homem do descanso. A expressão colocou Deus o homem no jardim do Éden que havia criado, esse colocou Deus, ele pode também ser traduzido como descansou Deus ali, e esse é um sentido profundo dessa palavra. O jardim era um lugar de descanso, o jardim era um lugar de adoração, o jardim era um lugar de recompensa pelas obras que o homem nem tinha feito ainda. O descanso de Deus não se cumpriu, porque o homem não tem mais obras pelas quais oferecer a Deus para merecê-lo. Não há um trabalho para apresentar, por isso o homem não tem em si mesmo a autoridade, o direito pelo descanso. O homem foi separado do Shabá, do descanso, do sábado, do dia do Senhor. Nós, então, entramos novamente no descanso, não porque realizamos a obra, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Entramos no descanso porque a palavra de Deus nos foi acompanhada pela fé. Fé de que Ele viveu a vida que nós não poderíamos viver. Ele realizou a obra, Ele realizou o trabalho, por isso Ele mereceu por nós. Os méritos de Cristo foram aplicados a nós para o descanso. Ele mesmo concluiu a obra. O autor de Hebreus, no capítulo 4, versos 1 a 3, até a primeira parte do verso 3, vai dizer: como entramos no descanso do Senhor? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles. Aqui o autor está fazendo uma distinção entre aqueles que foram salvos e os que não foram salvos. Ele vai dizer que a nós também foram anunciadas as mesmas boas novas. Mas a palavra que eles ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então aqueles não entrarão no descanso. E é disso que o autor está tratando aqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conquistamos o descanso pelos méritos de Cristo. Por isso, o sábado, o último dia, ele passa a ser o primeiro dia. Cristo, então, realiza a sua obra e ressuscita, dando para nós o acesso ao descanso. Não temos trabalhos a oferecer, não temos necessidade de trabalhar para conquistá-lo. Cristo conquistou por nós. O trabalho aponta para a redenção, o trabalho aponta para a obra e o mistério do reino. Quem somos nós para fazer parte do reino? Somos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não há em nós nenhum mérito. Tem uma música do Estênio Márcios, eu não vou cantar não, fiquem tranquilos. Ela fala de um sonho, e ela fala que um dia ele sonhou que tinha morrido, e estava diante de um portão com uma placa chamada Céu. E ele então bate, dizendo que quer entrar, vem um anjo então para recebê-lo, e ele diz que quer entrar. E o anjo faz: onde você tem coragem de vir aqui, bater nessa porta? E ele traz um livro com tudo que aquele homem tinha realizado, e ele faz: foi assim que você viveu? E o homem faz: sim, foi assim que eu vivi. Mas, olha lá no final, você reconhece essa letra? O rei escreveu: perdoado. E aí a canção diz que, ao som dessa palavra, ele entra então por aquela porta, ele acorda do sonho, mas a música, o hino, o louvor a Deus continua. O fato é que não havia obras ali que pudessem justificá-lo a entrar pelos portões. Apenas o fato do rei ter trabalhado
em seu lugar. O trabalho, então, ele é para nós como uma vocação. O trabalho é para a glória de Deus. E o trabalho diz muito sobre aquilo que Deus fez por nós, para a nossa redenção. Um pastor batista chamado Greg Gilbert, ele vai escrever uma coisa profunda, preciosa, guarda no coração que eu vou ler agora. Diz assim: quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para redimir um povo para si mesmo, ele também se comprometeu em conformá-lo exatamente a ele, cada vez mais, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ele faz isso por meio de todas as circunstâncias de nossa vida, incluindo o nosso trabalho. Ele tem nos moldado para o dia do descanso, que ele conquistou para nós, que nós já desfrutamos em parte, quando nos reunimos no dia do Senhor, para adorar o seu nome. Mas que desfrutaremos, certamente, plenamente, na glória eterna dos céus, para a qual fomos alcançados pelos trabalhos de Cristo, pelo mérito de Cristo. Vez por outra, nós somos confrontados acerca do dia do Senhor. Talvez acusados de um tradicionalismo católico romano, porque o exercemos e nos reunimos, celebramos no dia de domingo. Mas nós precisamos lembrar o porquê que nós fazemos isso. O domingo marca a vitória de Cristo sobre a morte, a realização de todo o seu trabalho. O domingo marca o dia da ressurreição. A morte é a recompensa das nossas obras, o salário do nosso trabalho. Porém, Cristo conquistou a vida, a reconciliação e o descanso prometido por causa do seu trabalho, por causa do seu mérito, vencendo o inimigo, vencendo a morte em nosso lugar. Nós já alcançamos o descanso dos nossos trabalhos, não por causa dos nossos trabalhos, mas por causa daquilo que Cristo realizou. Então é necessário que a gente compreenda que isso não é apenas uma questão de costume, de tradução, o que já seria muito bom, mas está respaldado na história da igreja, na palavra do Senhor. Não é uma posição opcional. Qualquer dia da semana serve, deixa que eu dedique isso ao Senhor. Não, faz parte da lei moral de Deus. Devemos entender trabalho, vocação, descanso, como parte integrante da conduta do reino. Aquele sermão do monte que fala da conduta do reino, de como deveria ser, então, aquele que faz parte do reino de Deus. Isso implica também numa transformação da nossa cosmovisão, da maneira como nós enxergamos o nosso trabalho e as nossas responsabilidades, da maneira como nós assumimos os nossos compromissos. Na perspectiva bíblica, o trabalho ele não é apenas uma atividade secular, ele é uma parte integrante da vida cristã. Ele é uma parte integrante da obra de Deus, a obra progressiva de santificação em nossas vidas, por meio do trabalho que realizamos. Reforço, quer seja profissional ou doméstico, onde quer que nós realizamos as nossas atividades, compromisso, responsabilidade, compõe a ética cristã, compõe a nossa vida como crentes. E eu queria que pudéssemos guardar algumas aplicações, para que pudéssemos então aproveitar um pouco dessa exposição ao longo da nossa semana. Eu queria convidá-los a pelo menos 4 aplicações em nossas vidas para a nossa reflexão. Devemos compreender, a nossa cosmovisão cristã precisa definir os termos com os quais nós nos relacionamos com o trabalho, com nossos compromissos, com o nosso ministério. Aquilo que nós somos em Cristo Jesus precisa definir como eu lido com essas coisas. Em segundo lugar, eu preciso entender que o trabalho, e entendam isso como igreja, o trabalho ele não é inteiramente secular. Não há uma dicotomia em minha vida entre vida eclesiástica e vida profissional, secular, não existe isso. Somos comprados como inteiros pelo sangue do Cordeiro. Ele pode então ser visto e deve ser visto como uma vocação dada por Deus, uma oportunidade de servir, de glorificar a Ele por meio de nossas atividades diárias. Então, a minha cosmovisão precisa definir a maneira como eu me relaciono com as minhas responsabilidades. Eu preciso entender que essas atividades elas não são puramente seculares, mas elas têm implicação em como eu glorifico ao Senhor.
Terceiro, eu queria que nós pudéssemos então considerar o nosso trabalho como uma atividade exercida para a honra de Deus e seu reino. Cada atividade que nós realizamos todos os dias nos serve e serve ao reino de Deus. Mesmo que pareça difícil realizá-la, mesmo que pareça hostil os ambientes nos quais nós muitas vezes somos colocados por causa do nosso trabalho, mesmo que o mundo corrompido pela queda hostilize a prática cristã em nosso trabalho, nós devemos usá-los, cada um dos nossos feitos, usá-los para a glória do Senhor, para a honra de Deus, para a expansão do seu reino. Em quarto e último lugar, eu queria deixar para a igreja uma promessa de Deus. Há um descanso conquistado por Cristo. Por mais dura que seja a nossa labuta, por mais penoso que seja o nosso trabalho, por mais difícil que seja a nossa rotina, há um descanso conquistado por Deus, pela graça de Deus, para todo o exercício vocacional que nós realizamos. Deus é glorificado. Isso não tem a ver com sucesso terreno, secular. Não tem a ver com as posições ou como vai a minha jornada profissional, os meus planos profissionais, minhas realizações profissionais. Não tem nada a ver com isso. Mas pelo sucesso de Cristo, Ele alcançou por nós. Por isso há um descanso reservado para nós. Que nós possamos meditar sobre essas coisas. Que nosso coração seja moldado pela perspectiva bíblica de como nós lidamos com isso. Para a glória do Pai eterno, que está acima de todas as coisas. Amem aquilo que fazem, mas nunca amem isso mais do que a Deus. Que Deus seja honrado através de nossas atividades.